A queda de Roma não aconteceu em um dia. Não houve uma batalha final decisiva, nem um último imperador morrendo heroicamente em defesa da cidade. Na verdade, não houve um momento exato em que as luzes se apagaram sobre quase um milênio de civilização. O que aconteceu foi algo muito mais sutil e talvez por isso mesmo mais perturbador. Um desaparecimento lento, gradual, quase imperceptível para as pessoas que estavam vivendo aquele processo. É um pouco como adormecer. A gente não percebe o instante exato em que a consciência se desliga. A transição do Império Romano para o que nós hoje chamamos de Idade Média foi um processo que durou séculos. Um período marcado por crises que se acumulavam, uma alimentando a outra, num ciclo de desintegração lenta e profunda. O que a gente considera o fim oficial foi, na verdade, uma formalidade quase burocrática e muito silenciosa. Odoacro, um chefe germânico que na prática comandava o que restava do exército romano na Itália, não se deu ao trabalho de se proclamar imperador. Ele não saqueou a cidade nem promoveu um massacre. O que ele fez foi muito mais simbólico. Ele simplesmente reuniu as insígnias imperiais, a coroa, o cetro, o manto púrpura, colocou tudo numa caixa e enviou para Constantinopla. A mensagem para o imperador do Oriente era clara: o Ocidente não precisa mais de um imperador próprio. E o mais impressionante é que, naquele momento, pouquíssimas pessoas perceberam que o mundo tinha mudado para sempre. Então fica a pergunta: como uma estrutura tão gigantesca, tão monumental, pôde simplesmente desaparecer com tão pouca fanfarra? Para a gente entender o fim, a gente precisa primeiro voltar ao auge e depois traçar o longo e complexo caminho da desintegração. Bom, nesta nossa análise nós vamos fazer exatamente isso. Primeiro, vamos revisitar a grandeza do Império Romano no seu apogeu. Depois, vamos mergulhar na primeira grande crise sistêmica, lá no século III. Daí, vamos analisar a pressão crescente nas fronteiras, o choque psicológico que foi a conquista de Roma e, por fim, vamos entrar no debate que divide os historiadores até hoje. Afinal, o Império Romano sofreu um colapso violento ou foi uma transformação gradual? Antes da queda, é claro, houve o auge. Uma era de paz e prosperidade que, de muitas formas, foi sem precedentes e que estabeleceu as fundações do que hoje a gente conhece como o mundo ocidental. No seu ponto máximo, lá no século II d.C., o Império Romano controlava um território de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. A população era estimada entre 50 e 70 milhões de pessoas. E para conectar tudo isso, uma rede de mais de 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas, que iam da Grã-Bretanha ao Egito, da Espanha à Mesopotâmia. O grande historiador Edward Gibbon, na sua obra monumental sobre a queda de Roma, descreveu o período dos Antoninos entre os anos 96 e 180 com essas palavras aí. Claro, hoje nenhum historiador sério aceitaria essa afirmação sem muitas ressalvas. Ela ignora a realidade brutal da escravidão e a subjugação dos povos conquistados. Mas a frase captura algo de verdadeiro sobre a escala, a estabilidade e a complexidade daquela civilização. O que destruiu essa estrutura colossal não foi um único golpe. Foi uma convergência de crises. E a primeira grande fratura sistêmica, o primeiro momento em que o Império balançou até seus alicerces, foi a chamada crise do terceiro século, entre os anos 235 e 284. A instabilidade política desse período é algo difícil de imaginar. Em apenas 50 anos, mais de 50 homens foram proclamados imperadores. A grande maioria deles, claro, foi assassinada ou morreu em batalha. O Império chegou ao ponto de se fragmentar em 3 estados que competiam entre si: o Império Gálico no oeste, o Reino de Palmira no leste e o que sobrou do núcleo romano ali no centro. Esse colapso político veio de mãos dadas com um colapso econômico. Para pagar um exército que não parava de crescer, os imperadores começaram a desvalorizar sistematicamente a moeda. O teor de prata no denário, que era a principal moeda de prata, caiu de quase puro no início do século para menos de 5% no final. O resultado disso, hiperinflação, a desintegração do comércio e um empobrecimento generalizado da população. E como se não bastasse, veio a catástrofe demográfica. Surtos de epidemias como a peste antonina e a peste de Cipriano, que hoje os cientistas acreditam ter sido varíola e sarampo, mataram em ondas sucessivas algo entre 15% e 25% da população total do Império. Cidades inteiras foram praticamente dizimadas.
E aqui entram perspectivas históricas mais recentes e fascinantes, como a do professor Kyle Harper, da Universidade de Oklahoma. Ele argumenta que a gente precisa olhar para causas que por muito tempo foram ignoradas. Essas epidemias, combinadas com mudanças climáticas, o chamado período de frio romano, que começou justamente no século III, comprometeram a agricultura e foram causas tão determinantes para o colapso quanto as legiões e os imperadores. Então, enquanto o império se enfraquecia por dentro, a pressão nas suas fronteiras só aumentava. É importante entender que os chamados povos bárbaros não eram hordas selvagens. Eram civilizações complexas que estavam em movimento, muitas vezes empurrados por forças ainda maiores vindas das profundezas das estepes da Ásia Central. O grande catalisador desse movimento foi a chegada dos hunos às estepes europeias, sob líderes como o famoso Átila. Eles criaram um verdadeiro efeito dominó. Ao avançarem, empurraram outros povos, como os godos, para dentro do território romano. E essa pressão em cascata foi o que desencadeou os eventos mais dramáticos da queda. Em 376, os visigodos, fugindo desesperadamente dos hunos, pediram e receberam permissão do imperador Valente para se estabelecerem dentro do império. O problema é que a exploração brutal por parte de oficiais romanos corruptos levou a uma rebelião. O confronto inevitável culminou na Batalha de Adrianópolis, e o resultado foi uma catástrofe para Roma. O próprio imperador Valente morreu em combate e 1/3 de todo o exército romano oriental foi aniquilado. Foi a maior derrota militar de Roma em 600 anos. O historiador Peter Heather, do King's College de Londres, descreve Adrianópolis como um momento decisivo. A partir daquele dia, ele argumenta, o império perdeu o controle sobre quem entrava e quem saía de suas fronteiras, tornando a desintegração final algo muito, muito mais provável. Se Adrianópolis foi o ponto de virada militar, o saque de Roma foi o ponto de ruptura psicológico. O seu impacto simbólico foi muito maior do que qualquer importância estratégica que o evento pudesse ter. Naquele dia, os visigodos, liderados por Alarico, entraram na cidade. A última vez que um exército inimigo tinha feito isso tinha sido em 390 a.C., com os gauleses. Por 800 anos, a cidade de Roma tinha sido considerada inviolável. O choque dessa notícia reverberou por todo o mundo mediterrâneo. Era algo simplesmente impensável. Essas palavras são de São Jerônimo. Ele as escreveu de Belém, assim que soube da notícia. E elas capturam perfeitamente o desespero e a incredulidade daquele momento. Para a mentalidade da época, parecia que o mundo, como eles o conheciam, estava de fato chegando ao fim. O evento forçou uma reavaliação intelectual e espiritual profundíssima. Santo Agostinho, que era bispo no norte da África, começou a escrever sua obra-prima A Cidade de Deus, justamente para responder a essa crise. Ele argumentava que o destino da Roma terrena, a cidade dos homens, não estava atrelado ao destino da humanidade ou da cidade de Deus. Foi um esforço monumental para preparar a civilização para um mundo pós-romano. Então, quando Odoacro finalmente depõe o jovem Rômulo Augustulo em 476, ele estava apenas formalizando uma realidade que já existia. A questão que permanece e que gera um dos maiores debates da historiografia moderna é como a gente deve interpretar esse fim. Basicamente, o debate se divide em duas grandes correntes de pensamento. De um lado, estão os historiadores que veem o fim do Império como um colapso real, violento e devastador. Do outro, aqueles que o enxergam como uma longa e gradual transformação cultural. Historiadores como Brian Ward Perkins, de Oxford, por exemplo, defendem com veemência a tese do colapso. Ele não olha só para os textos, mas para a evidência arqueológica, a qualidade da cerâmica, a complexidade das construções, a circulação de moedas. Tudo isso indica uma regressão material real e muito violenta. Para as pessoas comuns que viveram nesse período, o fim da civilização romana foi sim uma catástrofe que levou séculos para ser revertida. Já em contraste, a escola de pensamento iniciada por Peter Brown de Princeton argumenta que o processo foi muito mais uma transformação. Nessa visão, a cultura romana não foi exatamente destruída, mas sim adaptada, absorvida e transmitida pelos reinos germânicos que a sucederam. Ou seja, não teria havido uma ruptura abrupta, mas sim uma lenta evolução da antiguidade tardia para o mundo medieval. Então, Roma morreu ou apenas se transformou em outra coisa? A resposta talvez esteja em algum lugar no meio. A civilização romana de fato se transformou, e muitos de seus elementos, o direito, a língua, a religião, sobreviveram e nos formaram.
Mas essa transformação, e esse é um ponto que não podemos esquecer, teve um custo. Um custo de séculos de empobrecimento, violência e sofrimento para as pessoas reais que viveram durante o colapso de seu mundo.